Olá, meu nome é Edson Neres de Souza, sou militar aposentado do Exército Brasileiro, especializado pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva, graduado em Gestão de Segurança, especialista em Inteligência Estratégica, sou professor e consultor de segurança. Nessa oportunidade quero tratar do importante assunto ligado à necessidade de proteção para a atividade que avança para a natureza em ritmo acelerado e sem qualquer acompanhamento de profissionais de segurança devidamente qualificado para garantir a incolumidade das pessoas e do meio ambiente simultaneamente. Trata-se da segurança para o ecoturismo. Sobre a atividade ecoturismo, quero deixar claro que ela não fez parte do escopo das pesquisas e estudos realizados. No entanto, segundo a Organização Mundial do Turismo, essa modalidade turística já é praticada por cerca de 5% do contingente total de viajantes, com perspectiva de um crescimento acima da média do mercado turístico convencional, 20% ao ano, e com grandes perspectivas de ser transformado num dos mercados mais promissores, principalmente em países com importantes reservas naturais, como é o caso do Brasil. Portanto, em virtude desse crescimento prospectado pela Organização Mundial do Turismo e principalmente da urgência na necessidade de proteção para as pessoas que interagem com o meio ambiente, acredito ser imperioso e salutar para a sustentabilidade do ecoturismo apurar a questão da segurança no sentido mais amplo do vocábulo. Entre outros importantes assuntos, a segurança alimentar, da saúde, ambiental, da biodiversidade, pessoal e da comunidade, considerando que o mercado globalizado também manipula perigosamente as mentes humanas a explorar os ecossistemas e as reservas naturais do país com as diversas segmentações do ecoturismo. E esse procedimento acaba potencializando o consumo de bens e serviços para mascarar o real interesse dos pseudo-ecoturistas sobre nossa fauna, nossa flora, nossas riquezas naturais e os conhecimentos sensíveis pertinentes a cada um desses elementos, além de muitos outros fatores que, somados, podem modificar hábitos, costumes e as tradições das comunidades receptivas, colocando em risco a identidade desse povo. Diante disso, acredito ser também imperioso levar em consideração a necessidade incontornável de se conhecer o ambiente que está sendo ocupado, conhecer os adversários e os parceiros, identificar os parâmetros que regem esse ambiente e seus atores e apurar os riscos intrínsecos, para que, segundo uma visão holística de segurança, que irá fundamentar ou não a prospecção de uma nova segmentação da segurança, atuar com novos conhecimentos agregados e poder antecipar situações e estabelecer cenários que irão permitir tomar decisões que estejam verdadeiramente colimadas com o propósito de, além de salvaguardar vidas humanas, ter ao mesmo tempo condições de preservar o meio ambiente para as futuras gerações com a prática do ecoturismo. Sobre essa modalidade turística, o Ministério do Turismo define a atividade dizendo que ecoturismo é o segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar da população. Diz ainda que essa atividade assenta-se sobre o tripé: interpretação, conservação e sustentabilidade. Observe que tanto na definição da atividade como na definição do tripé de assentamento do ecoturismo, o próprio órgão que define políticas e estratégias que devem nortear o progresso do ecoturismo, tergiversando para os riscos e ameaças que resultarão em consequências graves e situações de difícil reversibilidade para o ser humano e para o meio ambiente, não faz nenhuma referência à necessidade de segurança. Se expressar assim, salvo o melhor juízo, é querer convencer os viajantes ecológicos, já na definição da atividade, que na natureza não existem elementos que oferecem risco para os seres humanos. Fato que não é verdade. Além do mais, pensar e agir assim
ou tergiversar para os riscos reais e potenciais intrínsecos da natureza, só corrobora para o surgimento de contingências colossais com consequências imprevisíveis. Os prejuízos provocados por contingências nesses cenários, formados pelos biomas e ecossistemas brasileiros, comporta a queda no número de visitantes ecológicos, a perda de vidas humanas, o comprometimento do ambiente visitado e tudo que dele retiramos racionalmente para podermos sobreviver e o legado da atividade para as futuras gerações. Os fatos ocorridos na natureza até hoje, envolvendo essa modalidade turística e perda de vidas humanas, e que não foram possíveis de serem varridos para debaixo do tapete, dão prova dessa assertiva de forma inconteste. Portanto, todos esses elementos serão potencializados caso não se disponha de profissionais de segurança adequadamente qualificados para prevenir, inibir ou neutralizar esses riscos que não são poucos. Aliás, o nome mais apropriado que damos para esse procedimento de alijamento da segurança é criação de áreas de tragédias anunciadas, como essas que foram criadas nas áreas urbanas e agora ceifam vidas. A tragédia ocorrida na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no início do ano de 2013, é o exemplo mais fiel da criação dessas áreas, entre muitas outras. Assim, torna-se necessário frisar, apesar de não ser difícil perceber, que na natureza não existem ruas, avenidas, atendimentos de emergências, hospitais, farmácias, ambulâncias e muito menos delegacias para atender aos necessitados em tempo real nos momentos críticos. E os riscos não dizem respeito somente àqueles a que estamos acostumados nos centros urbanos. A topografia do terreno, as condições climáticas, o modal de transporte, a fauna e a flora interferem diretamente no nível de bem-estar e na segurança do ecoturista. Além do mais, a possibilidade do ressurgimento de doenças tropicais e outras doenças e enfermidades provocadas por animais e plantas silvestres, a possibilidade da proliferação do turismo sexual na área rural e comunidades indígenas, os traficantes de pessoas, mais especificamente de mulheres e crianças, os biopiratas, os traficantes de animais silvestres, de drogas e armas, são riscos reais e potenciais que, somados aos já praticados pelos criminosos que migraram para o interior do país, formam um conjunto de riscos com consequências graves para os ecoturistas e para a população brasileira, e um conjunto de ameaças com consequências sem precedentes para o meio ambiente, para a economia e a imagem do país e para a qualidade de vida das futuras gerações. Com isso, esse ecoturismo que prossegue órfão de proteção pode se constituir em um vetor estratégico de inserção de todo tipo de crime contra pessoas em contato com a natureza e também contra a própria natureza e toda a sua biota. Sem contar que a rota do agroturismo passa incontornavelmente pelas áreas de produção dos nossos alimentos, deixando todo o setor vulnerável às ações ligadas ao agroterrorismo, que ao se concretizar, irá causar prejuízos incalculáveis para o país. A menos que estejamos imunes a essas ameaças, é importante apurar também esse assunto, já que ocupamos a 6ª posição na economia mundial e os produtos com sua gênese na agricultura e pecuária contribuem decisivamente para essa colocação do Brasil no mundo globalizado. Diante de tudo isso, acredito que o estado letárgico que afetou os gestores e planejadores, induzindo-os ao alijamento da segurança para o ecoturismo, entre outros assuntos, está o vocábulo sustentabilidade, onde, equivocadamente, muitos profissionais ainda acreditam que a segurança está inserida no seu contexto. Mas para tirar qualquer dúvida sobre o assunto, deve-se atentar para o que diz o relatório do painel de alto nível do secretário-geral das Nações Unidas sobre sustentabilidade global, contida no documento intitulado Povos Resilientes, Planeta Resiliente, um futuro digno de escolha. O relatório diz, abre aspas, importante
é que o desenvolvimento sustentável não é um sinônimo de proteção ambiental. Ao contrário, trata-se fundamentalmente de reconhecer, entender e agir nas interconexões, acima de tudo aquelas entre a economia, sociedade e o meio ambiente natural. No desenvolvimento sustentável, é preciso considerar o quadro todo, inclusive as ligações críticas entre os alimentos, água, terra e energia. E também é preciso assegurar que as nossas ações hoje sejam compatíveis com o caminho que queremos seguir amanhã. Mesmo com o alijamento da segurança ocorrida no ecoturismo, essa definição tira qualquer dúvida sobre o assunto, além de mostrar que a segurança não é um mal necessário. Ela é axioma e condição sine qua non para a continuidade e sustentabilidade do ecoturismo. Fica, portanto, evidenciado que não podemos atender às necessidades e aspirações do presente e tergiversar para a possibilidade de as gerações futuras, com seu tempo de surgimento, assim determinado pela vontade de Deus, atenderem às suas necessidades. Nesse mesmo nível de importância, é necessário atentar para a prospecção contida no documento do Alto Representante e da Comissão Europeia para o Conselho Europeu, com o título de Alterações Climáticas e Segurança Internacional, onde, entre outros importantíssimos assuntos abordados, o documento, referindo-se à migração por motivos ambientais, diz que, abre aspas, a ONU prevê que até 2020 os migrantes ambientais se contêm aos milhões, constituindo as alterações climáticas um dos principais motores deste fenômeno. Fecha aspas. Diante das prospecções contidas no documento citado e que vem se concretizando sistematicamente, é desnecessário dizer qual é o país que tem agendado no seu calendário até 2016 os mega-eventos que irão ratificar essa prospecção, tendo o ecoturismo como vetor de potencialização, uma vez que o Ministério do Turismo institui com a portaria número 162, de 26 de agosto de 2011, o programa Turismo de Fronteiras, o Frontur, destinado a dinamizar as atividades do Ministério do Turismo nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Sendo que desses, apenas os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina não são formados pelos biomas mais procurados e visitados pelos viajantes que aportam no país, o Pantanal e a Amazônia, que é exatamente onde a porosidade das fronteiras deixa as regiões mais fragilizadas e onde o tráfico de drogas é mais intenso por se tratar de fronteiras com países produtores de drogas. A chegada inesperada de grande número de imigrantes ilegais no Brasil no ano de 2012, tendo o estado do Acre como um dos pontos de entrada, também ratifica a prospecção referente a migrantes ambientais contida no documento citado. Assim, é imperioso apurar todos os elementos comprometedores da integridade das pessoas e do meio ambiente, para a partir daí buscar qualificar recursos humanos e estabelecer uma nova visão de fazer segurança com novos conhecimentos agregados, para em seguida enfrentar com conhecimentos precisos, atuais e oportunos os riscos e as ameaças que se apresentam no horizonte temporal para os ecoturistas e o meio ambiente, enquanto eles estão ocorrendo em pequenas escalas e outros são ainda potenciais, apesar de alguns já terem provocado perdas irreversíveis para muitas famílias e danos incalculáveis para o meio ambiente. Não podemos aceitar que a cultura de contemporização criada como forma de gerenciamento de tragédia na área urbana seja transferida para a área rural. Não podemos esquecer que nesse mesmo ambiente onde acontece o ecoturismo,
é também um local onde a humanidade deposita a esperança de solução para a fome no mundo, bem como a solução para muitos problemas de saúde dessa mesma população que habita e ainda irá habitar o planeta. É importante também salientar que esse assunto não visa criar óbices para o progresso do ecoturismo e muito menos apontar possíveis falhas de segurança no sistema. Apesar do assunto segurança no ecoturismo, ou mais precisamente proteção turística e ambiental, não fazer parte do rol de prioridades do próprio sistema e nem do rol de prioridade das empresas de segurança privada. Esse assunto pioneiro, chamado proteção turística e ambiental, visa quebrar paradigmas e contribuir para que possamos agir a tempo na salvaguarda de vidas humanas, biomas e ecossistemas. No entanto, no que se refere à segurança privada como organismo que desenvolve o serviço complementar ao da segurança pública, a portaria mais recente é a de número 3.233, de 10 de dezembro de 2012, e dispõe sobre as normas relacionadas às atividades de segurança privada. No seu programa de matéria direcionado para a formação, especialização e reciclagem dos cursos previstos, não tem conteúdo voltado especificamente para a proteção do ecoturismo, apesar dessa portaria trazer, como uma de suas inovações, a inclusão do curso de extensão em segurança para grandes eventos. Consequentemente, também não temos cursos de formação, extensão e graduação com a abrangência necessária sobre o assunto. Com isso, salvo melhor juízo, fica a impressão que a segurança disponibilizada hoje no país só precisa focar a área urbana para tentar estabelecer um ambiente de convivência social. Mas mesmo que se tentasse adotar qualquer procedimento simultâneo relacionado à salvaguarda de vidas humanas e meio ambiente, é muito pouco provável que essa atitude viesse contribuir para que os objetivos fossem alcançados com proficiência, porque cada bioma exige procedimentos diferenciados de proteção para ser eficiente e eficaz, fato que exige uma segurança proativa e resiliente. E as instituições e as empresas ainda não dispõem de recursos humanos suficientemente qualificados para isso. No entanto, quando se fala em progresso do ecoturismo, é necessário atentar que o próprio vocábulo progresso traz implícito a necessidade de segurança, porém não se trata de qualquer tipo de segurança. E também não se trata de simplesmente transferir a segurança urbana para a área rural sem a devida qualificação. Apesar de, no momento, essa ser, infelizmente, a única alternativa de segurança visualizada a curto prazo para a salvaguarda dos ecoturistas e do meio ambiente, caso não se tome providências urgentes. Mesmo assim, portabilidade não se aplica em atividade que tem como premissa a salvaguarda de vidas humanas e de ambiente que, se for comprometido, pode colocar a vida no planeta em risco. Portanto, é imperioso que essa segurança seja preventiva, proativa e resiliente e, sobretudo, que haja com base em conhecimentos precisos, atuais e oportunos para que o legado do ecoturismo não seja uma verdadeira vitória de pirro para as futuras gerações. Com relação à proatividade e resiliência, é suficientemente oportuno atentar para a capacidade adaptativa desenvolvida pela parcela criminosa que desafia o Estado. Portanto, mesmo correndo o risco da redundância, é importante frisar que a segurança nesse cenário, para ter efetividade, precisa considerar todos os elementos envolvidos pelo ecoturismo e em todas as suas segmentações, porque não existe meia segurança. E a missão de proporcionar segurança nesse novo ambiente não deve, em momento algum, ser delegada a neófitos, porque os criminosos estão muito bem organizados, com redes de comunicação eficientes e bem protegidas e farta mão de obra. Isso implica dizer que a segurança para o ecoturismo não é um fator braçal ou puramente logístico de preparar massas humanas para proteger projetos temáticos e oportunistas. Além do mais, isso não se aplica a um país que ainda é
gigante pela própria natureza. Não se pode admitir a improvisação de segurança com soluções razoáveis para problemas graves que podem surgir nesse ambiente conjuntural. A transnacionalização da criminalidade e a multiplicidade de atores praticantes de ações nocivas às pessoas e ao meio ambiente exigem uma segurança ampla e proficiente para o ecoturismo. Realmente, somos um país gigante pela própria natureza e com mega biodiversidade de valor incomensurável, que agora é vitrine e vidraça para o mundo. Os mega eventos esportivos previstos dão prova disso e não existe espaço para achismo nessa nova segmentação da segurança que surge de forma improvisada. Precisamos entender que o ecoturismo envolve interesses que estão muito além da diversão e lazer. E o meio ambiente não pode, em hipótese alguma, ser exposto ao mundo globalizado para ser usado de forma dual. É imperioso ressaltar, nesse contexto, que os seres humanos que estão por vir precisam dispor de ar, solo para cultivar e água limpa. Sem isso, as perspectivas para as gerações futuras são sombrias e com baixa qualidade de vida, além de ser possivelmente marcada por conflitos por água, alimentos e outras necessidades. Dessa forma, a expansão dos novos riscos, com sua gênese no ecoturismo desprovido de proteção, associado à ausência de políticas públicas específicas de segurança, determinando o que fazer, e estratégia que fixem pautas de condutas seguras determinando como fazer, poderá acarretar um sentimento de temor sobre o legado dessa atividade. O país precisa urgentemente de um modelo de segurança que esteja colimada com a realidade imposta pelo ecoturismo e pelo ambiente ocupado. O meio ambiente exige uma segurança que permita prospectar um modelo de desenvolvimento seguro para o ecoturismo, a fim de não deixar que essa atividade, que agora passa a contribuir para o crescimento da economia do país, seja também um vetor de potencialização da violência na área rural. Esse padrão de crescimento do ecoturismo, desenvolvido órfão de proteção e baseado no apetite por informações sobre nossa flora, nossa fauna, recursos naturais, recursos hídricos, conhecimentos tácitos da população rurícola e comunidades indígenas, além de comprometer a rigidez e a identidade do povo brasileiro, não traz benefícios efetivos para o país. Nessa ótica, é importante ressaltar que não se planeja para o futuro sem conhecer o presente e sem estudar o passado. A história do passado dos primeiros habitantes do Monte Pascoal, juntamente com o meio ambiente, principalmente nos aspectos dos seus elementos bióticos e abióticos, não nos deixam nenhuma saudade. O presente é o retrato desse passado com várias agravantes. E o futuro cabe a cada um, independente se somos políticos, gestores, planejadores, executores ou pessoas comuns, pais de família ou não, agir de forma pragmática, com conhecimento e patriotismo para construir o futuro que nós queremos para o país. E se não pudermos agir de forma preventiva e oportunamente na salvaguarda de vidas humanas e meio ambiente, por falta de políticas públicas de segurança e estratégia, é lícito inferir que o Estado é um potencializador desses riscos e ameaças. Mas o mundo globalizado não irá esperar por planejadores e gestores retardatários. Diante dessa situação, é preciso encontrar urgentemente o ponto de equilíbrio desse interrelacionamento entre ecoturismo, meio ambiente, segurança e sustentabilidade, de modo que, existindo a proteção necessária para as pessoas e o meio ambiente, os principais vetores que potencializam a atividade estarão protegidos. Os impactos econômicos e socioculturais sobre o meio físico, sobre a humanidade e a vida silvestre serão prevenidos. E os benefícios econômicos e socioculturais sobre o meio físico para as futuras gerações e para o meio ambiente estarão garantidos.
Finalmente, a proteção turística e ambiental a que me referi no início dessa abordagem refere-se ao conjunto de providências e ações pragmáticas adotadas pelos setores públicos e privados de segurança, em parceria com todos os setores afins, através de profissionais que atuem com base em conhecimentos precisos, atuais e oportunos, pertinentes a cada bioma e seu ecossistema, com o objetivo de garantir a salvaguarda do ser humano e do meio ambiente nos atrativos ligados aos aspectos bióticos e abióticos, a fim de garantir o mesmo direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e seus benefícios às futuras gerações. Espero com isso ter contribuído para o entendimento que a segurança não pode contemplar apenas uma perspectiva centrada em ameaças diretas e restritas às áreas urbanas e orlas de florestas secundárias, porque a presença antrópica nas florestas primárias avança de forma impiedosa e algumas vezes até criminosa, no mesmo ritmo de crescimento do ecoturismo, e nós precisamos proteger urgentemente e com proficiência as pessoas e os biomas brasileiros com tudo que nele existe.